aqui é Dani Douglas com mais um Minha Deixa para você. E, gente, é um prazer imenso. Hoje vem uma pessoa querida, de uma vibe assim bem gostosa. E ela vem representar a terra dela, Paraíba. Vem direto de João Pessoa, que é, né, conhecido como um dos maiores São João do Brasil. E é agora ela que vai contar um pouquinho da terra dela e da trajetória dela até chegar aqui com vocês. É um prazer lhe ter, Kelly Honorato. Obrigada, Dani. Muito obrigada pela oportunidade. Oxente, mulher! É tão bom escutar, né? Tô me sentindo em casa. A gente fica tanto tempo longe da família, né? Que o máximo que a gente pode sentir quando a gente tá longe é escutar o sotaque, a gente sente Mas o calor do o Nordeste. propósito do Minha Dessa é esse. É ao invés da gente ficar triste que a gente não pode ir para casa, que às vezes a gente não pode ir para casa, né? Tem uma coisa e outra, a gente não pode estar lá. Então é isso. Eu, você, a gente se juntar, né? Não tem preconceito com nenhum outro estado, mas é a nossa linguagem, é nosso sotaque, é nosso jeito. E a gente só chegar e comer um feijãozinho ou trocar uma ideia. E é isso mesmo, a emoção de ouvir o nosso sotaque, né? E é sobre isso. E é por isso que você está aqui para falar um pouco da sua trajetória e nos motivar, porque o histórico dela é babado. Então conta aí pra gente um pouquinho como tu era lá e como tu veio pra cá. Tu tinha um sonho na América? Eu tinha um sonho da América quando era adolescente. Mas para você ver como as coisas são, aquele sonho despertou em mim um tempo e muitas coisas deram errado naquele momento para que eu viesse para cá, né? E aí eu me formei, trabalhei como advogada há muito tempo, viajei para a Europa. Eu fui fazer minha especialização em Direitos Humanos Internacionais lá em Portugal e já tinha quase esquecido dos Estados Unidos, mas a minha irmã vivia aqui. Então eu vim visitá-la porque ela estava grávida e terminei ficando aí porque ela, para ajudar com o filhinho dela que nasceu, eu fui ficando. Até que eu sofri um acidente de carro, aí mudou toda a minha trajetória, né? Então, assim, a gente faz os planos, né? Mas a gente não determina, a gente não tem controle de nada. Então, foi uma das coisas que eu aprendi na minha vida, né? Foi com tudo isso que aconteceu comigo. No início, assim, parecia que era o fim, mas aquilo ali foi um começo de uma jornada maravilhosa de dor, muita dor, né? De luta, de resiliência, de determinação. A gente sabe como é difícil a gente chegar num país novo, né? Sem conhecer ninguém, uma nova cultura, uma nova língua, começar do zero, porque aqui eu já não era mais advogada, né? A gente chega aqui para reconstruir. E aí, além disso, você ser impactada com algo que tira a tua liberdade, inclusive física. Porque ali naquele momento eu precisei passar por muitos procedimentos, né? E aí que foi uma longa jornada aqui Então nos você Estados Unidos. não podia se locomover? No acidente em si, o acidente parecia que não ter sido tão grave, mas as consequências foram graves, né? Eu, como a maioria das brasileiras que chegam aqui, que não vem, eu não vim programada para morar aqui e precisei começar a ficar um tempo. Eu comecei a trabalhar limpando casa e depois daquele acidente eu não conseguia mais. Eu sentia muitas dores, né? Eu não sabia realmente o que tinha acontecido comigo, até que depois de um ano só que me pediram para fazer o raio-x. Eu tinha ido no médico, fazia exercícios, algumas atividades para poder ajudar na dor. E quando eles viram as condições, eles falaram: olha, tem que fazer uma cirurgia urgente. E depois de muito procurar especialista aqui, encontrei um médico que foi fazer uma cirurgia minimamente invasiva dentro de uma clínica. Não sei o que aconteceu nessa cirurgia, eu saí com um band-aid, mas fui para casa, voltei a trabalhar com a vértebra quebrada. Oxente, Eu não sabia, né? O médico me autorizou a trabalhar a no outro dia trabalhar. a dor só ia aumentando. Acontece que eu morava sozinha nessa época.
eu comecei a dormir de joelhos, porque eu não conseguia mais sentar, eu não deitava, eu não conseguia, para eu ir no acesso do banheiro da minha casa, eu precisava subir uma escada, eu não conseguia subir a escada, eu tinha que me arrastar. E eu falei, não tem alguma coisa que não está normal, não é a recuperação de uma cirurgia. E aí, no outro dia, já fui levada para emergência quando eles detectaram que a minha vértebra estava quebrada. E só que não tinha nenhum cirurgião naquele hospital para fazer minha cirurgia. Me deram vários medicamentos, inclusive na veia, e nada fazia passar aquela dor. Era uma dor que eu não imaginava que um ser humano pudesse ter na vida, aquela dor, né? Eu não sabia que existia uma dor daquela. E aí eles me mandaram para casa, com a recomendação de procurar um especialista para fazer no máximo em uma semana, porque era muito grave, eu podia perder meus movimentos, mas naquele momento, dali, eu já não estava conseguindo. E o primeiro médico não viu me isso? locomover. E daí desses 7 dias que era para eu fazer a cirurgia, duraram 3 meses. Misericórdia. Porque eu fui vários especialistas, eles não me deram esperança, eles tudo que você puder imaginar de falta de esperança, eu escutei dos médicos aqui, de várias coisas, que eu não iria ser normal nunca mais e que eu ia viver dependente de medicamento, mesmo se eu fizesse cirurgia, a cirurgia poderia ser fatal, né? O risco de vida. E assim, foi muito, 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 muito traumático. E cada médico que eu saía, eu tinha. E assim, teve uma vez que eu me lembro que eu saí de West Palm Beach para Miami para ir ver um outro especialista dentro de um Uber com a vértebra quebrada. E foi um período de muito aprendizado, sabe? Depois de 3 meses, eu finalmente consegui encontrar um médico, que meus pais são médicos no Brasil e tinham uma equipe, né? As pessoas perguntam hoje, por que você não foi para o Brasil? Era tão mais fácil. É fácil falar, né? Eu não consegui Como que nem... tu ia ficar no Eu não avião? consegui nem me locomover da casa onde eu estava para o primeiro hospital, porque eu não conseguia sentar, fazer esse movimento, né, de sentar. Então, foi muito difícil mesmo, muito difícil mesmo. Como eu falei aqui, eu não sabia que existia uma situação, né, e hoje eu consigo sentir a dor das pessoas. Eu entendo o porquê que tudo aconteceu. Mas eu cheguei a fazer, encontrei um médico que eu passei as informações para os meus pais passaram a informação para os especialistas lá no Brasil, que tinham uns médicos maravilhosos me acompanhando no WhatsApp. É esse o procedimento, vai dar certo. E eu fiz, né? Eu tive que assinar termos de responsabilidade, porque era uma cirurgia muito grave. E graças a Deus a cirurgia deu certo. Mas assim, por tudo que eu tinha passado, pela gravidade, pela intensidade da cirurgia, foi uma reabilitação muito difícil, muito traumática. Eu passei muitos meses sem poder colocar um sapato, sem poder pegar um objeto. Eu usava aquelas varinhas para pegar alguma coisa. Eu dependia 24 horas de alguém para poder fazer alguma coisa, né? Então, eu sempre fui muito independente, eu sempre fui líder, né? Gostava de estar à frente de grupos, fazia teatro. E aí eu achava que eu tinha o controle das coisas, eu gostava de ter aquele controle. E assim, isso tudo me ensinou, né? Enquanto do acidente até, né, esse desfecho de você começar a voltar à vida de novo, quanto tempo durou isso? Do acidente, a primeira cirurgia durou 1 ano. Aí, Para você voltar à vida para normal? voltar à vida Tem- normal, depois dessa cirurgia que realmente estabilizou a minha vértebra, teve um longo período, que foi mais ou menos 2 anos, e foi quando entrou a pandemia, que todo mundo estava entrando na pandemia, estava ficando enclausurado, e eu já estava enclausurada numa bolha há mais de 2 anos. Mas, assim, disso tudo, hoje, sentada aqui, sentadinha aqui, de sapato, né? Com esse sorriso no rosto, que o primeiro contato que eu tive com ela foi tipo assim, sabe? Super good vibe. E quando ela me contou, eu falei, gente, quando foi isso? Ela, agora. Então, fala pra gente qual foi
A chave? A chave. Exatamente. A chave foi exatamente quando aconteceu a pandemia. Eu tive um diagnóstico, o meu pai teve um diagnóstico de câncer, meu pai é oncologista, e eu não consegui ir para lá. Depois que eu estava começando a me recuperar de tudo. Quando eu consegui ir para o Brasil, eu tive um trauma muito grande lá, que eu fui parar no hospital com arritmia, né? Depois de tudo que aconteceu comigo, foi quase que meus sinais vitais baixaram. Mas tinha a ver com a cirurgia, com o problema da... coisa. Fazia muito tempo que eu tomava muitos remédios. Eu tomava remédio para epilepsia, para convulsão. Eu não tinha epilepsia e convulsão, mas eu tive sequela no nervo da perna. Eram muitas coisas que terminei tendo outros problemas de saúde decorrente dos remédios que eu tomava, a ansiedade também. E lá em João Pessoa, uma médica... Eu vou falar bem uma frase aqui. Quando foi agora. E como foi que você saiu de novo? Fênix, que virou a chave. Né? Nesse momento da emergência, a médica me prescreveu um óleo essencial que eu quase que matei ela, que eu falei, você não sabe da minha Olha história. como o olho dela brilha falando dos olhos. Meu Deus, você não sabe a minha história. Olha o meu histórico, olha a quantidade de medicamento. Eu acredito nos óleos essenciais, eu já conheço, uma amiga minha já tinha me apresentado, mas eu não conhecia profundamente. Era esse fogo que eu queria que você passasse aqui, porque quando você estava contando a trajetória, eu falei, ela vai mostrar o fogo, porque, tipo assim, ela tá assim, falando a trajetória, eu quero que ela venha logo, é por isso que eu puxei logo, porque quando você falou dos olhos, ó, seu olho brilhou, sua bochecha ficou rosada, eu não tô mentindo não, vocês estão vendo aí, não tô inventando nada, e tipo assim, sabe? Exatamente, era o que faltava pra minha vida, né, então assim, naquele momento eu fiquei com raiva, mas eu aceitei usar o óleo essencial. E os médicos, inclusive o médico falou, você não tem condições de voltar pro Brasil, que minha passagem era naquela semana. Aí eu falei, eu vou voltar. E voltei pro Brasil, descobri depois de uns 20 dias que eu não estava tomando nenhum medicamento para dor, porque eu tinha esquecido de tomar, porque eu não estava sentindo dor. Eu falei, não, tem alguma E coisa qual foi o errada. óleo? A gente tá curiosa. Assim, tem um óleo, que foi o óleo base, que é o meu queridinho, que é o Copaíba, né, da Doterra. E a médica, quando prescreveu, ela prescreveu o óleo da Doterra. E assim, eu falei, nossa, vamos ver. E eu usei alguns outros óleos também eu tava 3 dias sem dormir. Então, ela me prescreveu o óleo, o Serene e o Vetiver para dormir. E outros óleos, o Adapt. Mas ingere, cheira, bota no... Como é? Depende. Cada um é de uma forma diferente. Vamos no primeiro, que foi... O Copaíba eu usei sublingual, mas é muito importante falar que esse uso, ele não ele só é permitido de acordo com a pureza do óleo. Então, o óleo que foi indicado pela médica é o óleo de Copaíba da Doterra, que tem o certificado de pureza e garantia. Isso é muito importante falar, porque existem várias marcas, inclusive existe o óleo de resina, da resina da Copaíba, que é pura. Então, você tem que saber realmente. E ele, o que é que ele faz? Por que que ele tirou a dor? Aí que entra, eu como advogada não sabia a parte científica, nada, então eu comecei a estudar profundamente, fiz vários cursos, me formei, fiz medicina integrativa com um médico super renomado, o Dr. Demian Borges, inclusive estou indo para a 5ª mentoria dele, e ali eu aprendi que o óleo de Copaíba, ele tem um componente chamado beta-caroteno, que ele atua diretamente no sistema endocannabinoide, comparado O que é ao CBD. Endocannabinoide, que ele é comparado ao CBD, o nosso sistema nervoso central. E ele atua diretamente na inflamação sistêmica do nosso organismo. Misericórdia. Tratou não só, a médica foi tratar a minha ansiedade, né? E automaticamente os componentes do óleo essencial, eles começaram a atuar na inflamação sistêmica do meu corpo. E aí eu não fiz dieta nenhuma, eu simplesmente assim, emagreci. A dor minha não era só dor física, eu usei óleos tópicos para dores, como por exemplo o Deep Blue, que é um mix de óleos para dores muito potente mesmo. Mas aí o meu corpo, os óleos essenciais, eles não curam nada, o que cura é o nosso corpo mesmo. Ele veio dentro do meu órgão, do meu corpo, tentando trazer a homeostase do meu corpo, e eu vi minha vida se mudar completamente. Desde a síndrome do ovário policístico. Aí, depois disso tudo, eu decidi, não, agora eu quero salvar vidas. Eu sei que é muito prepotente falar isso, mas
eu sei onde eu estava. Então, hoje eu tenho não só o conhecimento científico, mas eu consigo olhar para a dor da outra pessoa, eu consigo sentir a sua dor Simpatizar e com a dor do outro. ter a empatia de saber a dor do outro e saber, não só cientificamente, porque aquilo ali pode ajudar aquela pessoa, mas eu tenho a minha história de eu achar que eu nunca conseguiria sair dali para dizer para a pessoa que você consegue sair dali. Então fala pra eles ali. Olha pra eles e fala pra eles. Do seu jeito, ó. Fala com eles. Então, eu queria trazer esperança para você que está aí. Eu não sei como é que você se encontra hoje, mas eu quero saber, eu quero dizer para você que eu conheço, eu sei da sua dor, né? Não há ninguém que possa determinar, não há limitação nenhuma que possa definir quem você pode ser. Você pode escolher quem você pode ser. Então, eu convido você a sair da sua zona de conforto, procurar o conhecimento, né? Eu estou à disposição para que você consiga, assim como eu, transformar as suas cicatrizes e asas e possa aí voar muito, muito. Arrasou. E era um momento porque a chave já virou. Então, como você tava na vibe, eu já pedi pra você, né, passar, né, essa mensagem. Mas eu queria saber agora também um pouquinho, né, para fechar, um pouco da Paraíba, se você dançava forró, como era, e é isso, representando a Paraíba, fala aí um pouquinho pra gente como tu era lá. Eu sou muito apaixonada pelas minhas raízes, adoro forró. É engraçado porque assim, eu gosto muito de rock. Eu nasci no lar também, onde minha mãe, ela toca piano, a minha avó, meus tios, então tinha o ninho, né, de artista ali, e isso hoje é o que me faz mais falta, principalmente a época de São João, que eu vivi aquilo tudo na fazenda, né, com milho verde, na fogueira, Uma delícia. então assim, eu sinto muita falta, mas eu fico muito alegre porque você, né, tá ajudando a gente a trazer essas raízes aqui. A gente pode ainda despertar porque tá dentro da gente, né, essas raízes. Eu acho muito bonito e assim... Porque a gente tem que fazer junto, porque a gente gosta de fazer as coisas junto, né? A gente gosta de dividir, então é uma das coisas que, para mim, para muitos de nós, é o que faz falta. Então, a gente se une e vamos fazer do jeito que dá. E no dia que a gente puder, a gente vai pro Brasil, mas enquanto a gente não puder estar lá, a gente fica de lá para cá, de cá para lá, e é isso. Né? Então é aquela coisa que tá na hora da gente parar de ficar no futuro. Ah, será que eu vou? Ou pensando atrás, oh meu Deus, como era lá. Porque a gente decidiu vir para cá. A gente, né? Então a gente tem as nossas raízes e minha deixa é sempre dizendo, como você, né? Sua paixão por forró, é um monte de paixão, todo mundo que vem aqui, mas é sobre isso, um tiquinho de cada hora e daqui a pouco a gente tá fazendo amor, né? Então, gratidão por você ter vindo, manda um beijo aí, se você quiser falar mais um pouco, né? Dar mais porque eu acho que tem coisa vindo aí, então deixe mais uma motivação. Eu queria só agradecer mais uma vez e dizer aqui que, principalmente para pessoas imigrantes como a gente, né? Como eu, que eu não via sentido naquele momento para minha vida. Eu tinha o sonho americano há muito tempo atrás, que não deu certo, e de repente eu vim aqui para ajudar uma pessoa, aconteceram várias coisas difíceis que mudaram aí a minha trajetória, mas não me mataram, não. Então, assim, hoje, isso tudo me transformou numa pessoa muito mais forte, que eu consigo olhar para as pessoas. E também, o que aconteceu foi que eu terminei construindo, né, um time maravilhoso de mulheres guerreiras, mulheres extraordinárias, aliás, mulheres comuns que se tornaram extraordinárias também, cada um com sua história, e trabalhando para uma empresa que por trás da empresa também tem todo um propósito, uma missão.
Então, hoje, a minha missão é trazer esperança para as pessoas através de gotinhas, né? E falando que realmente você tem o dom na sua mão, né? Tem a esperança. Eu continuo falando, né? Que você não, tudo que aconteceu com você no passado, ou que as pessoas te falaram as tuas limitações, não importa o estado que você está hoje. A tua limitação não te define. Então, eu sempre convido as pessoas, se quiserem conversar comigo, saber um pouco mais, né? Hoje tem várias mulheres que estão trabalhando comigo, estão estudando, estão trazendo esperança, ajudando pessoas com a medicina natural, que eu acredito que é a medicina do futuro, com todo respeito à medicina tradicional, que foi dela, de onde eu vim, né, da minha família. Hoje, meus pais médicos, eles usam os óleos essenciais, eles prescrevem óleos essenciais para os pacientes. E esse é o meu maior orgulho, meu maior legado, né? A Madre Teresa sempre fala, ela tem uma frase dela que eu acho muito interessante, que uma gota no oceano é muito pouco, mas sem a minha gota, o oceano não seria o mesmo. Arrasou. Eu Muito lindo, muito lindo mesmo. a sua gota, né? Para que a gente possa fazer um oceano melhor. Tão lindo esse negócio da gota. E é isso, é sobre isso. Tamo junto. Gratidão demais, 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 demais. E vamos chamar mais gotinhas pro Via Deste. Gente, muito emocionante, que trajetória. Foi muito bom que você mostrou seu fogo. Chegou o fogo. Adorei. Foi bom que também eu dei uma cutucada. E, gente, um beijo no coração. Não deixe de se inscrever no canal, de deixar seu like, de compartilhar, deixe um comentário, porque é sobre isso, é sobre as gotinhas, é sobre o papel de cada um. Que eu sempre falo, a gente nasceu só, a gente vai só, mas a gente não constrói nada sozinho. Um beijo no coração e até o próximo. Mua.